Então, vamos a um assunto extremamente importante e atual: gestação e a vacina do Covid. Todos temos acompanhado o desenrolar desse assunto e agora tivemos a última nota do Ministério da Saúde, no dia 26 de abril, incluindo as gestantes como grupo prioritário para a vacinação. Então, vamos entender o porquê dessa decisão e como será organizada essa vacinação, seguindo a nota do Ministério da Saúde. Primeiro, é importante que a gente saiba que as gestantes e puérperas foram incluídas como grupo de risco para o Covid. Estudos comparando o comportamento da Covid-19 em mulheres no ciclo gravídico puerperal com mulheres não grávidas apontaram que as gestantes que adquiriram SARS-CoV-2 e desenvolveram sintomas dessa infecção apresentaram maior risco de necessitar de internação hospitalar, de desenvolver quadros graves com admissão em unidades de terapia intensiva, de evoluir com insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica e, consequentemente, maior risco de óbito. Além disso, do ponto de vista obstétrico, observou-se taxas mais elevadas de partos prematuros, abortamentos e óbitos fetais. No Brasil, dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontaram que a infecção por Covid foi a principal causa de síndrome respiratória aguda grave em grávidas no terceiro trimestre, e a taxa de mortalidade, especialmente na concomitância de comorbidades como diabetes, hipertensão e obesidade, foi assustadoramente elevada. No Brasil, tem-se observado um elevado número de mortes por Covid-19 em mulheres no ciclo gravídico puerperal. Portanto, os dados nacionais e internacionais disponíveis até o momento permitem afirmar que as mulheres durante o ciclo gravídico puerperal fazem parte do grupo de maior risco de complicações da Covid-19, de óbito materno e de desfechos obstétricos desfavoráveis. Até o momento, 75% das mortes maternas ocorridas no mundo ocorreram no Brasil. As taxas de morte materna pela Covid-19 no Brasil dobraram esse ano em comparação com o ano de 2020. Desde o início da pandemia, foram 979 mortes de mulheres grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz, sendo a maior parte delas nos últimos 4 meses de 2021. Mas existem estudos para avaliar a vacina que incluíram gestantes e puérperas? Não. As gestantes e puérperas não foram incluídas nos ensaios clínicos das vacinas, ou seja, as mulheres no ciclo gravídico puerperal não participaram dos estudos. Portanto, os dados sobre a eficácia, isto é, a capacidade de induzir formação de anticorpos neutralizantes que protegem contra a Covid-19, ou mesmo a segurança das vacinas em mulheres gestantes e puérperas, foram obtidas dos casos de gestantes que receberam a vacina e não sabiam estar grávidas. Atualmente, o número de gestantes que receberam a vacina de RNA ultrapassa 30 mil casos, e os dados apontam que os eventos adversos não são diferentes daqueles observados na população geral, assim como os desfechos obstétricos desfavoráveis como aborto, parto prematuro, não aumentaram nas gestantes vacinadas. Levando-se em consideração todo esse cenário e considerando ainda o momento da pandemia no Brasil, com elevada taxa de circulação do SARS-CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que nesse momento é altamente provável que o perfil de risco versus benefícios da vacinação das gestantes seja favorável. Sendo assim, o Ministério da Saúde decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 para todas as gestantes e puérperas, independentes de comorbidades, e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação. Cabe, neste momento, esclarecer que as vacinas disponíveis são categoria B e que nos estudos realizados em animais não foram observados eventos teratogênicos de malformação fetal. Estima-se que existam cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas anualmente no nosso país, existindo assim uma impossibilidade de vacinar em uma etapa única todo esse grupo-alvo, devido à disponibilidade de doses para todos os grupos prioritários. Portanto, as gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto serão vacinadas em 2 fases. Na primeira fase,
Serão vacinadas gestantes com comorbidades, ou seja, que apresentem patologias que agravem o quadro clínico da Covid, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças renais e outras patologias. Para a vacinação prioritária, a gestante com comorbidade deverá comprovar a condição de risco, conforme recomendado no Plano Nacional de Vacinação. Pode ser um exame, receita, relatório médico ou uma prescrição médica. E, na segunda fase, entram as gestantes e puérperas sem comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação poderá ocorrer independente da idade gestacional e o teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres. No caso da puérpera, ao ser vacinada, na condição de lactante, deverá ser orientada a não interromper o aleitamento materno. A vacinação poderá ser realizada com qualquer vacina de plataforma de vírus inativado, como a Coronavac, ou de vetor viral ou RNA, como a AstraZeneca, respeitando os intervalos entre as doses recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização. Outra orientação importante é que deverá ser respeitado o intervalo de no mínimo 14 dias entre a administração da vacina da influenza ou de qualquer outra vacina do calendário de vacinação da gestante ou da puérpera e a administração da vacina Covid-19. Por fim, levando-se em consideração todas essas informações, a decisão de vacinar ou não deve ser compartilhada entre o médico assistente e cada gestante. E uma orientação muito importante: é fundamental ressaltar que, independente de receber a vacina da Covid-19, as gestantes devem manter o acompanhamento pré-natal e receber enfaticamente orientações de prevenção, com ênfase na higiene das mãos e o uso obrigatório de máscaras. Então, os cuidados continuam. Pensem com carinho na possibilidade de se protegerem e tomem a sua decisão. Por aqui, estou gestante de 22 semanas e com as 2 doses realizadas da vacina Coronavac, me protegendo e rezando para que tudo isso possa acabar logo. E vocês, o que estão pensando? Se tiverem mais alguma dúvida sobre vacinação para Covid e gestação, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais mulheres gestantes ou puérperas saibam dos seus direitos e como vai ser a vacinação no nosso país.